Olá pessoal, estamos chegando com mais um podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. É o nosso podcast que está no YouTube, que está no Instagram, que está no Facebook, é o podcast Empresário em Foco. E hoje nós vamos conhecer a Jéssica Púpio. Ela é uma empresária de sucesso no ramo da estética, no ramo da beleza, e ela tem um estúdio na cidade de Americana, o Estúdio de Beleza Jéssica Púpio. E você vai conhecer uma história sensacional. Já, aqui no nosso podcast Empresário em Foco. Eu volto já. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast Empresário em Foco pela nossa RPTV, canal 8 da NET. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Estamos falando para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. E olha, nunca deixe de sonhar. Sonhar faz bem, sonhar deixa a pessoa vigorosa, sonhar faz com que a pessoa vá à luta, busque o seu sonho, busque o seu objetivo e conquiste. Sonhar é bom demais, conquistar é melhor ainda. E entre o sonho e a conquista tem os degraus que você precisa passar, os tombos, os levantes, tudo dentro disso. E isso se chama vida, né? Vida. Viva a sua vida a melhor maneira que você puder e dê o melhor de si naquilo que você quer fazer. Porque quando a gente dá o melhor, a gente alcança o que a gente quer, com certeza absoluta. Mas eu estou aqui para mostrar e trazer uma história de vida, uma pessoa fantástica, né? Que é irmã da nossa parceira aqui do grupo Help Story, é a Jéssica Púpio. Vocês sabem que a Joyce é a nossa fotógrafa, né? E a Jéssica é também empresária e empresária de sucesso, mas eu não quero saber do empresário agora.
eu quero saber é da Jéssica. Primeiro, Jéssica, seja bem-vinda aqui no nosso podcast Empresário em Foco. Muito obrigada, Ronaldo. Que bacana, bom ver você sorridente, alegre. É gostoso quando a gente traz as pessoas e elas se sentem bem. Espero que você esteja se sentindo bem em casa, né? Então vamos conhecer a Jéssica. Quem é a Jéssica Púpio? A Jéssica é mãe, né? Mãe da Rafaela, da Isabelle. Eu tenho a Rafa de 14 anos, tenho a Isabelle de 12, faz 12 daqui a pouquinho. Esposa também, esposa do Rafael. A gente é casado, tá junto aí já há 19 anos. Oh, a gente tem uma história linda aí para compartilhar. E empresária, hoje empresária. Olha que bacana. E o maridão também é responsável. O maridão é meu sócio, é responsável também por Se não fosse ele nada. Estúdio aqui, ó. Ele ajudou a gente a montar esse estúdio. É verdade. Show de bola. Como é que é o Tem nome vários dele talentos. mesmo? Rafael Sena. Rafael, muito obrigado, viu, pelo seu apoio, pela sua ajuda aqui. O podcast Empresário em Foco agradece, tá certo? E é um eletricista, é assim que fala? Ele é. Fantástico, ele é técnico de manutenção. Pode contratar que vale a pena. Show de bola! Agora me diz uma coisa, onde é que a Jéssica nasceu? A Jéssica nasceu em Santa Bárbara, há 31 anos, tenho 31 anos. E estudei aqui, me casei em Americana, né? E hoje moro em Americana. 31 anos de idade, já tem uma empresa, já cuida de milhares de pessoas, que bacana. Mas antes dela falar sobre isso, como é que é ser mãe, né? Como é que é cuidar da vida? Como é que você conseguiu chegar até onde você chegou? Como é que foi essa trajetória? Estudou aonde? Estudou em Santa Bárbara, Americana? Conta um pouquinho. Falar da maternidade, para mim, é muito emocionante. Espero não chorar aqui, né, com vocês. Eu fui mãe muito jovem, né? Eu tive a Rafa com 17 anos e foi, assim, uma loucura, né? Não tem como não falar disso. Com o Rafael, né? A Rafa é filha do Rafael, a gente tá junto aí todo esse tempo. E foi muito desafiador pra gente, né? 16 anos quando eu engravidei, 17 anos, cara, sou mãe agora. Então a vida mudou da água pro vinho realmente. Mas eu falo que se não fosse a Rafaela, eu não estaria aqui hoje. Olha que bacana, né? Às vezes as pessoas se perdem numa situação dessa. Mas pelo que eu tô vendo, isso veio do lado positivo. Sim. E você conseguiu digerir tudo isso e levar a sua vida para um propósito. Sim. Fantástico. A gente tem duas escolhas, né? Eu falo que ou a gente reage ou a gente se vitimiza. Eu não tinha eu tinha uma filha, né? E eu queria proporcionar coisas que hoje eu consigo proporcionar, graças a Deus. Deus foi maravilhoso na minha vida, na minha casa, na minha família. Estudou aonde? Em Santa Bárbara? Em Santa Bárbara eu estudei no Matarazzo e terminei o colegial no Neomar, em Americana. Quer dizer que jovenzinha você já estava pendendo para a filha, né? Para a cidade de Americana. Sim. Que é maravilhosa, viu, gente? A gente brinca aqui, mas Americana e Santa Bárbara é mãe e filha. E não teve um relacionamento muito bom lá para trás, porque a filha cresceu mais do que a mãe, mas agora a mãe está crescendo mais do que a filha, tá tudo bem. O importante é que há uma unidade, uma unificação, e a gente percebe que as duas cidades estão pujantes. Isso é bacana demais. Eu comecei o estúdio, na verdade, em Santa Bárbara, né? Eu tive alguns contratempos no meio do caminho, mas agora a gente também está em Santa Bárbara. O que pensa uma mãe de 16, 17 anos? Cara, acho que a única coisa, assim, é fazer dar certo. Eu só tinha essa escolha. Quando eu peguei a Rafa no colo, que eu olhei para ela e falei, filha, vai dar tudo certo. Olha, o mais importante de tudo isso não é o que a gente fez. É o que a gente vai fazer com aquilo que a gente tem na mão. Isso é ter uma visão e aprender a colocar tudo isso em prática e fazer com que o limão vire uma limonada, né? É fantástico, gente.
E o Rafa te apoiou o tempo todo. Sim, na verdade, o Rafael, quando eu engravidei, né, ele falou, eu vou estudar, eu preciso realmente sustentar vocês. O Rafael foi para o Paraná, eu fiquei mais ou menos 2 anos sozinha com a Rafa, ele vindo a cada 15 dias em casa só ver a gente. E nesse período, eu trabalhando também, eu sou da área comercial, né, trabalhei no comércio, trabalhei aqui em Santa Bárbara, em Americana, e o Rafael me apoiando em tudo. Quando ele se formou, ele falou, agora é sua vez. Você tem a veia de vendas, a gente percebe isso, né? Os vendedores são mais atirados, os vendedores são mais ousados, né? E a gente sabe que a gente tem o não, então a gente vai correr atrás do sim, não é assim? Uhum. E vamos que vamos, é verdade. Mas como você conseguiu conciliar, né, a maternidade, o trabalho e a idade? Acho que a minha família. Eu acho que a minha mãe me apoiou muito, né? Meus irmãos me apoiaram muito. Sem eles eu não conseguiria também, né? Rafael morando fora, né? Ele morava no Paraná praticamente. E eu sozinha em casa com a minha mãe, com os meus irmãos, mamãe, meus pais. Papai? Minha mãe chama Edna, meu pai Ademir. E os irmãos? Joyce, né? Joyce. Eu tenho o Édico e o João. E a gente tem a Daiane também. Obrigado, viu, família linda? Eu sei que vocês ajudaram a gente aqui nesse estúdio maravilhoso. São maravilhosos. São sim. Tiveram aqui na nossa inauguração. Tal. Comeram bem pizza, né? Sim. Não precisou pagar nada não, né? Foi tudo de graça, porque eu mandei ser de graça para vocês. Mas olha, Jéssica, isso é bacana, porque quando muita gente, né, acha que a vida foi jogada no lixo, né, por causa de... A gente fala erro, quem não erra, né? A gente erra todo dia, toda hora. A gente erra porque a gente toma decisões. E quando você toma decisões, ou você acerta ou você erra. É bom quando a gente acerta, né? Mas tem hora que vai errar. E não significa que nós somos más pessoas. Nós somos maus quando a gente continua persistindo no erro. Escolhas erradas, né? Exatamente. Agora, quando a gente aprende com o erro e cresce com isso, isso é fantástico. Então, parabéns para você por ser essa pessoa positiva, e eu tenho certeza que isso levou você a buscar alternativas que pudessem te dar essa sustentabilidade que hoje você tem. Qual foi a alternativa? Fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Eu tô sabendo que você foi ajudar a Joyce na questão do ramo de estética, não era muito a sua praia, e de repente... Foi isso mesmo? Foi isso. A minha irmã, que era mais novinha, né, da casa, e eu sempre quis realizar, como tudo aconteceu muito rápido na minha vida, eu sempre falei pra minha mãe assim, o que eu não consegui ter, eu quero que a minha irmã tenha. Então, assim, foi tudo. Festa de 15 anos, eu falei, não, a Joyce vai ter, ela vai ter uma profissão, eu quero que ela estude, mãe, tem que pagar curso pra ela, tem que fazer as coisas pra ela. Aí, chegou uma hora que ela falou assim, não quero mais. Virou pra mim e falou, não quero. A área da beleza não é pra mim, eu amo a fotografia, ela já trabalhava com foto na época, ela tinha acho que 17 anos. E quem disse que fotografia não é a área da beleza, né? E aí a Joyce desistiu, e aí eu peguei as coisinhas dela, né, como a gente não tinha muito recurso na época, né, eu peguei as coisinhas dela e falei, vou começar, vou fazer o curso pra gente, e no final das contas, tô aqui até hoje. Olha que legal. Se apaixonou Me apaixonei. Pelo ramo da beleza na área de estética. E aí você foi fazer alguma coisa em Santa Bárbara já? Foi. Na verdade, meu primeiro curso foi numa escola em Santa Bárbara, né, no Instituto Drica. É uma escola que eu tenho admiração, foi ali que eu comecei, eu amo todo mundo, né, dali. Eles me deram muita oportunidade, trabalhei com eles um tempo, eu dei curso nessa escola, fiz curso com eles e depois fui convidada para ministrar curso. Então, foi demais para mim. Eu trabalhei na Drica por 5 anos. E assim, eu tenho uma gratidão enorme por todos da equipe, né, e é aqui de Santa Bárbara. E aí você foi trabalhou na questão do esmalteria, você estava falando? Sim.
da própria a escola tinha uma esmalteria. Então, eles pegavam, né, alguns alunos e já colocavam para trabalhar. Eu tive essa oportunidade e entrei ali, assim, sem cliente nenhum. O que eu pensei? Eu sei vender, né? Vender, a gente vende qualquer coisa. Então, eu vou vender os meus serviços. Isso aí é conversa de vendedora, tá vendo? Eu vou vender os meus serviços. Falei pro meu marido, falei, Rafael, olha, agora eu não vou conseguir mais te ajudar com as coisas de casa. Né? Agora vai ficar por sua conta, eu vou fazer alguma coisa que eu realmente gosto de fazer, né? Que é transformar realmente a vida das pessoas. Aí ele falou pra mim, falou, vai, pode ir que a gente se ajuda. E fui. Bom, aí você começou a sonhar em se tornar empresária. Mas Sim. antes de você se tornar empresária, né? Nesse processo, o que mais doeu? Qual foi Você chegou até algum tombo que você parou e falou assim, puxa, eu não vou conseguir? Na verdade, o início ele é muito difícil, né? Eu falo, você construir uma cartela de cliente é muito difícil. Eu levei aí mais ou menos 1 ano e meio até me encontrar realmente na área, conquistar os clientes. Foi aí que eu trabalhei 2 anos nessa esmalteria. E aí depois fui o primeiro passo, que é ali uma sociedade, né? Aí o Rafael do meu lado, porém, ele sempre falava pra mim, Jéssica, eu acredito que você dá conta sozinha, né? Mas eu falei, não, acho que não. Acho que eu não consigo ainda ir sozinha. É que a gente tem medo, né? A gente tem muitos mesmo. Embora as pessoas olhem a gente hoje e falem, nossa, a Jéssica não tem medo, a Jéssica arrisca, mas a Jéssica tem medos, né? E começar o meu negócio foi... O medo não é ruim, né? O medo é importante pra gente ter cautela. E aí fiz uma sociedade que durou 3 meses. Foi muito difícil porque tudo que eu tinha eu investi ali. Tudo que eu tinha, o que eu não tinha. E de repente, em 3 meses, como eu tenho o Rafael do meu lado, a gente sempre conversa muito, ele falou, Gé, agora eu acho que é o sinal pra gente parar por aqui. Não tinha dado nenhum tipo de confusão, nada disso. Só tava algumas coisas que a gente não tava se alinhando. Ele falou, então vamos parar, porque a sociedade ela é um casamento. Sim. Né? Então, se não tava dando certo no começo, ia piorar, né? Depois. E aí ele falou, vamos, você vai dar conta. E ele acreditou mais em mim do que eu mesma, né? Graças a Deus. Mas você sabe que a gente, as nossas histórias, elas têm sempre os seus altos e baixos, né? Tem. Eu perdi 50 mil reais, mas eu não desisto. A gente não pode desistir. Às vezes nós acreditamos nas pessoas demais. Sim. Mas você nunca deve deixar de acreditar. Porque se você não acreditar, você vai perder a esperança. E se você perder a esperança, você perde o foco. Perde o foco, perde tudo que você conquistou. Então é preciso aprender com os erros e aproveitar o aprendizado para fazer melhor da próxima vez. Não desista nunca. E antes da gente pular para a empresária, né? Nesse percalço, além desse momento triste, né? De sociedade que não deu certo, e depois você vai contar com mais calma, mas e pessoal? Alguma coisa que te magoou, que fez com que você parasse e falasse assim, não, eu não quero mais fazer nada. Teve ou não teve? Na verdade, eu falo que o começo ali do meu casamento foi muito difícil pelo fato da distância em si que a gente sempre tinha, eu e meu esposo, né? Eu falo que pra mim, como Jéssica, assim, como família, foi o mais doloroso. Passar pelo processo de amadurecer dentro do casamento. Sozinha, com uma filha. Sozinha, entre aspas, né? Tudo bem, você vinha de 15 em 15 dias. Era de 15 em 15 no sábado e no domingo só. Então, assim, eu tinha só 17 anos. Não era muita responsabilidade, né? Cuidar de uma criança. E eu falo assim, a minha mãe foi muito sábia, né? Porque ela poderia falar, não dá, Rafaela, aqui, que eu cuido e tal. Ela cuidava pra eu trabalhar. Só. Então, se eu estava em casa, eu estava com a Rafaela, durante a noite era eu e a Rafaela, né? Então, assim, foi um processo doloroso, mas
me formou, né? Eu falo que tudo que aconteceu comigo nesse período é a mulher forte que eu me tornei hoje. A melhor escola do mundo é a escola da vida. É verdade. Não é? É verdade. E a gente precisa aprender, e aprender, e aprender, e aprender. A gente nunca pode parar de aprender. Você nunca pode achar que você sabe tudo já, porque sempre tem uma novidade. Sim, tem. Sempre tem algo pra gente melhorar, não é verdade? É verdade. Quando a gente se acomoda, aí já é Elvis, né? Bom, o relacionamento você superou, Sim. né? A fase de mãe, ou seja, aprender a cuidar de outro ser humano, você superou. E agora você cuida de vários seres humanos, né? Me diz uma coisa, é mais fácil cuidar de pessoas ou cuidar de animais? Tadã! Ai, eu tenho um animal. É muito mais fácil. O Shelby é educado. Porque o ser humano é complexo. É muito. Não é? Nós somos complexos. É. Nós somos a maior criatura que Deus fez, a coisa boa, porque a Bíblia diz isso, né? Tudo, ele fez o homem e a mulher e fez muito bem, ou muito bom, né? Só isso ele falou que foi muito bom, o resto foi bom. Mas o ser humano não é fácil, né? Não. É um negócio de louco. O ser humano é incrível. Eu sou, assim, fascinado pelo ser humano, porque ao mesmo tempo que ele tá bem, ele tá ruim. E mulher, então? É? A gente tá falando ser humano, né? Agora vamos falar de mulher. Oh, meu Deus, mas mulher é pior ainda? Mulher. Não fala assim. Você tá vendo na visão da mulher, né? É. Eu tô vendo na visão do homem. Mas eu acho que vocês são mais A complicados. gente é complicado, mas é maravilhoso. Com certeza. Eu sou rodeada de mulher, tenho 2 filhas, trabalho com muita mulherada. Adoro. Você sabe que e eu acho que é mais fácil, né? Eu acho que a mulher, ela é mais... Eu acho que Deus, quando ele dividiu, ele deu mais coisa pra mulher mesmo. Que a gente faz uma coisa bem feita, mas não consegue fazer 10 ao mesmo tempo. Vocês conseguem, A gente faz. Né? Eu até tento, mas é difícil, viu? Mas, pra gente finalizar esse bloco, você se arrepende de alguma coisa? Nada. Não me arrependo. O que mais marcou pra você no lado da felicidade, da alegria, que você pensa e você sorri sozinha, que você fala, puxa vida, valeu a pena? Eu não merecia a família que eu tenho hoje, né? Eu falo que valeu a pena por eles. Pela Rafa, pela Isa, pelo Rafael. Show de bola. E os pais, hein? Meus pais. Fantástico, seguraram o rojão. Segurou tudo, maravilhoso. Ó, vocês estão Essa de filha parabéns. deu trabalho, viu? Essa filha deu trabalho. Vamos lá, que filho não dá trabalho? Você vai ver, você vai ver. É verdade. Eu brinco com o Gabriel porque eu falo assim, bom, eu não pude fazer umas coisas pra você, quem fazia era a avó e o vô, né? Mas agora eu tenho uma neta, então eu faço o que eu quiser com ela. Isso, eu não vejo a hora também. Vou estragar a minha neta. Ele fala, pai, depois tem que corrigir tudo. É assim que funciona, mas é fantástico. Família é maravilhoso mesmo. É maravilhoso. Show de bola. Bom, a gente vai para o nosso intervalo comercial e já já a gente vai contar o lado empresarial agora. Por isso que eu mudei um pouquinho o foco, porque ela já estava entrando para o lado empresarial, mas a gente vai no segundo bloco conhecer a empresária Jéssica Púpio. Estúdio de Beleza Jéssica Púpio. Gente, você está vendo isso aqui, ó? Ó. Cílios, ela é expert. Eu não sabia que tinha doutora para cuidar de cílios. Lógico que tem. Olha que chique. Daqui a pouco, até já. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita.
Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Imóveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Imóveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Imóveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. E o nosso podcast conta histórias incríveis como você está curtindo, como você está vendo. Mas antes da gente falar com a empresária, agora a gente conheceu a história dela de pessoa, né? De vida. Agora a gente vai conhecer a empresária. Mas antes, nós temos o nosso empresário conectado com Gabriel Reis, o nosso Gabriel Henrique Santos dos Reis, trazendo o empresário conectado. É com você, Gabriel! Diogo, tudo bem? Maravilha, Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo? Como que você tá? Tudo certo mesmo? Tudo certo. Legal. Diogo, eu tenho uma pergunta especial para você hoje. Manda. Que a gente fala muito sobre marketing, vendas e essa briguinha, né, que acontece com o pessoal de vendas e o pessoal de marketing, né? Fala para mim, o que você acha disso? Porque o Diogo é expert, ele é consultor comercial, então ele trouxe aqui para vocês o que vocês devem fazer e uma dica sensacional. Fala para mim, Diogo. Cara, quando se existe esse problema instalado, né, na tua empresa, em qualquer empresa, isso é um problema sério de identidade, né? Acho que falta ali claramente o conhecimento do papel de cada área, de cada time, né, dentro da construção do resultado, né? Quando você tem ali uma intriga, uma briguinha ali entre um conflito, né, principalmente a área comercial e a área de marketing, são duas áreas muito importantes, você tem claramente uma falta de conhecimento, né, do papel de cada um na estratégia. Tá? Qual que é o ponto? O ponto é você chegar, alinhar o time, os dois times, alinhar as expectativas, principalmente sobre a importância do papel de cada um, tá? Para que a estratégia do marketing encontre a execução plena ali da área comercial. Quando isso acontece, o sucesso acontece e as coisas, o resultado ele acontece dentro da expectativa, dentro de tudo que a gente espera como planejamento. Se isso não acontece, o contrário também é verdadeiro, né? Legal, não. Porque a gente vê isso muito acontecer, né? A gente entende ali um jogando a culpa pro outro, né? A gente vê isso em vários locais que a gente atua, e com essa parceria contigo agora, a gente vê isso sendo resolvido, né? O time de vendas vendendo, porque o lead está chegando, o cliente está chegando, o telefonema está chegando, por que não está vendendo, né? Então não adianta ficar arrumando culpado, a gente tem que alinhar e trabalhar junto, esses dois setores trabalhando junto, a empresa vai chegar na sua meta, né? Na famosa meta mensal, meta trimestral. Mas me fala aí, Diogo, um case de sucesso que você já viveu. Fala um case top aí pra gente.
Cara, não faz muito tempo, né? Tava com um cliente, tinha um investimento ali robusto, né, na área de marketing para gerar o lead. De né? quanto? De quanto? 20k, vai. 20 mil. Né? Show. Faturamento ali de 100, 120 mil. Porém, o lead chegava, o marketing fazia o papel dele, o lead chegava, pingava lá, né, no sistema, no painel do CRM, porém, a área comercial não tinha ali a capacidade, não tinha, né, o preparo para fazer a entrega daquele lead, para transformar aquele lead em venda, para fechar aquele lead ali. Ou seja, colocar ele dentro do funil, né, e fazer com que ele virasse ali uma venda. O que a gente fez? Né? Identificou esse problema na equipe, no time. Tinha sim a falta de conhecimento técnico ali, fizemos um treinamento de funil de vendas, né? Passamos ali a importância de cada um e de cada processo de venda, né? Implementamos esse processo e, cara, pasme, a venda, a gente mediu ali, né, de um mês para o outro, foi abril e maio, né? Você teve um crescimento de 300% na venda. 300% na venda, né? Caraca. E a dona de uma das diretoras já queria veja, ela queria diminuir a verba do marketing porque não vinha resultado, mas o marketing fazia o papel dele. Acontece que quando chegava na ponta, não tinha execução, né? Não tinha uma execução plena, absoluta. A gente sofre muito isso. Eu trouxe o Diogo aqui para vocês hoje, gente, porque essa dica é sensacional. Então entenda o seguinte, ó, o papel do marketing está sendo feito, está chegando o lead, tá alimentando o seu CRM. Ó, tem que analisar como tá a sua equipe de vendas, beleza? Então, se precisar, a gente faz todo esse processo em parceria também com o Diogo. Essa é a dica do Empresário Conectado para vocês hoje. Volto com você, Ronaldo. Um abraço! Show de bola, Gabriel! Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar essas ideias e esses detalhes incríveis do nosso Empresário Conectado. Mas agora é hora de faturar e voltamos já já! A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. O nosso podcast, que também está no YouTube, por favor, se inscreva. Toca lá, deixa o sininho pretinho, porque daí toda vez que a gente sobe no YouTube, você recebe o sinal para você curtir um novo programa, tá legal? Então se inscreva, dê um joinha e
coloca lá o sininho no pretinho, tá bom? Beleza? Também nós estamos no Instagram, né? No Instagram e no Facebook. É o nosso podcast Empresário em Foco. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Bom, a gente está voltando para bater o papo aqui com a Jéssica Púpio, agora empresária, né? Ela já contou um pouco da história dela. Não é fácil não, gente, mas ela não desistiu. Eu bato nessa tecla porque eu quero que você não desista. De repente você tem mais um degrau e você acha que não tem mais jeito, mas se você der mais um passo, você vai alcançar o seu sonho, você vai alcançar a sua vitória. E aí depois você vai me contar a sua história aqui no podcast, tá legal? Como a gente vai conhecer agora a história da empresária Jéssica. Jéssica, você imaginava em ter um estúdio de beleza? Nessa proporção, não. Eu falo que foi tudo consequência, né? Eu trabalho desde os 13 anos. Entrei na área comercial e em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre dei o meu melhor ali dentro. Né? Eu falo que hoje o resultado que a gente tem é consequência eu falo que eu aprendi muita coisa, né, desde os meus 13 anos, e por isso que hoje a gente vive o que a gente vive. Que bacana. E vamos voltar um pouquinho, né? Quer dizer que você estava ajudando a sua irmã a fazer um curso de estética porque ela não estava querendo mais, porque o negócio dela não era beleza. E sabe qual é o slogan da Joyce? Ela não é fotógrafa, ela captura emoções. Olha que chique. Ela captura a beleza. Né? Antes da Jéssica estar aqui com a gente no estúdio, ela estava tirando fotografia lá. Né? Ficou lindo. Estava fazendo a captura das emoções da Mana, né? Da Jéssica. Olha que bacana. É assim mesmo. Através desse contato com o estudo, você então adquiriu essa experiência e se apaixonou. E aí descobriu que era isso que você queria? Eu descobri que eu era boa. Eu falei, acho que eu sou boa nisso. Né? E aí comecei ali com depilação. Depois da depilação eu fiz curso de maquiagem, design de sobrancelha. Os cílios foi o último curso que eu fiz na área da beleza. Então, assim, fiz vários cursos e me encontrei mesmo na área da beleza. Olha que bacana. Onde é que fica o estúdio? O estúdio fica no centro de Americana. Rua? Né? Na Rua Álvaro Ribeiro, 426, Vila Heather, Americana. Atrás do Colégio Dom Pedro. Isso. Olha que show. Se alguém quiser ir lá, né, você vai ver aí no GC, tá bom? Bonitinho. Telefone? Telefone a gente tem o nosso WhatsApp, 99514-9164. Enquanto a gente tá batendo papo aqui com a Jéssica, né, vocês vão ver algumas imagens, alguns trabalhos que ela fez, alguns vídeos que ela tem, você vai ver a fachada da loja, a gente tem a unidade 2 também, agora em Santa Bárbara, né? Que chique! A gente tem. Aonde fica em Santa Bárbara? Fica na Avenida São Paulo, no número 811. A gente tem uma sala dentro da Academia Top Fit, uma academia feminina. Então, assim, chique. Otimizando mesmo o tempo da mulherada. 811 fica mais para baixo. Isso, fica ali mais perto da Amizade, ali da Avenida Amizade. Legal. Então é mais para quem vem de Americana. Isso. É mais para quem vai de Santa Bárbara, é mais para cima. Isso. É lá Depende. em cima. Legal. Mas conta aí um pouquinho então, como que começou você... Lógico, começou com um sócio, uma sócia. Na verdade, não deu certo. o começo, na verdade, eu comecei como profissional parceiro. Né? Eu comecei a trabalhar dentro de uma esmalteria e fiquei ali por 2 anos. Ali eu consegui bastante cliente e tive uma proposta de trabalho para trabalhar na Vult, né? Que foi uma marca de maquiagem bem conceituada, a mulherada deve conhecer. Legal. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu só consegui também essa oportunidade por conta dos cursos que eu tinha na área da beleza. Trabalhei ali por mais 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, e aí montei a minha primeira sala. Né? A minha primeira salinha era bem pequenininha, mas foi ali que eu comecei o meu atendimento. Depois disso, veio a sociedade. Aí a gente colocou ali todas as expectativas, né? E não deu certo. Foi muito triste, foi um momento, assim, que eu achei que... Acho que vou voltar. Vou voltar a vender. Mas aí meu marido falou, não, a gente vai recomeçar.
A gente sabe o que não deu certo e vamos fazer dar certo agora. A decepção, né? Ela derruba mesmo a pessoa, né? E aí vem o medo junto, né? E você precisa aprender a superar isso, né? E você só supera o medo quando você enfrenta e não corre, né? Às vezes a gente faz o contrário mesmo. Eu me escondi numa caverna. Eu achei que nunca mais ia sair da caverna e que não ia dar certo. Tudo que eu fazia dava errado, né? Você deve ter sentido a mesma coisa, né? Poxa vida, estava tão bom daquele jeito. Por que eu fui aventurar? Porque a gente tem um sonho. Sim. Né? Porque a gente quer crescer. E que se você só cresce se você fizer alguma coisa, se você agir, ação, né? Se movimentar. E quando eu saí da sociedade e fui trabalhar sozinha, de novo, eu falei assim, agora também eu não quero mais ninguém. Eu vou trabalhar eu tinha uma manicure que ficava comigo, vai ser só isso, vamos ficar só a gente, assim, pequenininho. E aí, quando a gente percebeu, foi 6 meses. Olha, nosso crescimento foi, assim, maravilhoso. Em 6 meses, o estúdio ficou pequeno pra gente. E aí, eu comecei a sentir a necessidade das pessoas, né? Eu falei, então, acho que eu preciso de mais uma profissional pra me ajudar. E assim, a gente foi crescendo. Aí, você foi pra Vila Heather ou não? Eu já tava lá, já. Eu tava na 12 ali, na 12 de novembro. Show de bola. Eu fiquei ali por 1 ano, aí veio a pandemia. A pandemia, eu inaugurei o estúdio em julho de 2018. Aí quando foi foi 2009, né? Acho que foi em 2019. Isso, porque a pandemia foi em 2020. 2019. Isso, então foi em julho. Isso, 2019. Aí em 2020, em março, o estúdio bombando. Tipo, a gente não tinha onde colocar cliente, tava muito apertadinho. Fecha tudo. Aí eu olhei e falei, Deus, não é possível. E agora? O que eu faço agora? Fecha tudo, né? Fechou tudo. E aí a única coisa que eu pedia para Deus era, Senhor, o Senhor conhece meu coração, né? O Senhor conhece os meus sonhos. Paga aluguel. Eu acredito que foi o Senhor que me deu isso aqui. E o Senhor vai sustentar, né? E descansamos. Descansamos e eu falo que o meu pico de crescimento foi depois de 2 meses. Foi aí que a gente teve a necessidade de sair desse lugar. Por quê? Porque ele era pequeno, não tinha janela, não tinha ventilação. E aí eu, no meio de uma pandemia, tive que alugar um lugar maior. Olha só. E aí a gente foi. A gente foi para um lugar maior. E aí a gente foi com uma equipe, aí contratamos. Eu falo que no final de 2020 a gente já estava ali com umas 7 meninas. Você já parou para pensar que às vezes o problema, na realidade, é o caminho para a solução? Olha eu acho que eu não teria saído se não fosse a pandemia, porque assim, foi o distanciamento que me fez ir para um espaço maior, porque senão eu ia falar, não, aqui tá bom, aqui tá confortável. Maior, mais arejado. Foi isso. E aí, onde que surgiu a relação dos cursos? Porque na pandemia, como é que você ia atender? Então, os cursos eu comecei a fazer algumas aulas por live, né? Eu já ministrava curso nessa época, na escola, né? Com turmas de 10 alunas, 15 alunas, e aí, assim, fechou tudo, né? A escola fechou, não tinha como a gente dar curso. Aí a gente começou a fazer alguns vídeos de live, né? E logo, a extensão de cílios, ela criou uma força muito grande dentro da pandemia. Só apareciam os olhos, né? Então, assim, a gente usou máscara por quase 2 anos. Então, o que aparecia nas mulheres eram os olhos. Ai, que chique. Então, aí a gente não tinha como não aproveitar, né? Eu falo que a gente... Foi um momento muito triste, mas aí é o que a gente sorria com os olhos. Então, era isso que a gente falava para as pessoas e a mulherada começou a olhar mais, né, pro olhar. O bom vendedor, na chuva, não reclama da chuva. Né? Ele vai vender o guarda-chuva. Vai vender não o é? guarda-chuva. Ou seja, não é porque tá chovendo que você tem que parar. Pelo Sim. contrário, você vai E os descobrindo alternativas. cursos aumentaram muito também nesse período, porque muitos salões não tinham esse procedimento, né? Então, aí a gente conseguiu também capturar bastante aluno. A gente deu aí
até hoje, acredito, mais de 800 alunas. E os cursos que você dá eles ainda? Sim, agora eu dou um curso mais VIP, né? A gente tem ali no nosso estúdio uma sala só para cursos, né? E aí a gente ministra curso para 4 alunas no máximo, hoje. E quais são os cursos? A gente hoje tem lá o curso de extensão de cílios, iniciante e avançado, design de sobrancelha e projetos aí para incluir outros cursos. Que bacana. Hoje você tem quantos funcionários junto com você? Hoje eu tenho 12 meninas ali, 12 profissionais parceiras. Só mulheres? Só mulher. Só mulher porque vai mexer com cílios, né? O homem não vai conseguir fazer isso. Faz, viu? Pior que faz. Se deixar, faz melhor que a gente. Ai, meu Deus do céu. E você tem cliente muito problemático ou não? Olha, sempre tem, né? Sempre tem. A gente tem umas clientes que a gente precisa demitir. É verdade? Tem. Tô sabendo, hein? Tô sabendo. E quem é? A minha irmã eu demiti já. A Joyce já foi demitida. Hoje hoje é as meninas que atendem ela. Eu falo que irmã dá muito trabalho, né? É? Então a gente Dá muito deixa. trabalho, mas a gente ama, A né? gente ama. A gente ama. Show de bola. Me diz uma coisa. Você acaba sendo também um pouco psicóloga. Muito, Eu falo que essa é a parte que eu mais amo. Eu falo que me conectar com as clientes é maravilhoso pra mim. Eu gosto, tem gente que fala assim, Jéssica, então você vai parar de atender. Eu já diminui muito, Ronaldo. Porque, assim, a gente tomou uma proporção hoje que eu preciso cuidar, né, da minha equipe. Né? Eu falo que é muito importante pra mim também que elas se sintam bem, que elas trabalhem bem. Então, eu preciso estar perto. Mas me conectar com as clientes é muito bom. Eu gosto bastante. Me diz uma coisa. Hoje a sua equipe é todinha formada por você? A minha equipe de cílios, sim. Para fazer parte da minha equipe, precisa ter feito os cursos comigo. Né? Eu só contrato lashes que já fizeram curso comigo. Aí eu tenho hoje a parte da esmalteria, né? São as manicures. Depois eu tenho cabelo também. Tenho a designer de sobrancelha, a maquiadora. E depois eu tenho a biomédica, que faz atendimento em dias específicos no estúdio. E a nossa fisioterapeuta. Olha que bacana. É a equipe bem completa. É verdade que você, então, tem atende uma cliente e, de repente, vai um grupo de... Assim, é uma comissão que vai em cima da cliente. Assim, Otimiza o tempo. Sim. Por isso que a gente colocou esse nome na nossa segunda unidade, né? Que é o Otimiza Lash, que é para a mulher ir mesmo e otimizar o tempo. Então, ela consegue fazer um alongamento de unha e uma extensão de cílios ao mesmo tempo. Cada procedimento, Ronaldo, só para você entender mais ou menos o que eu tô falando, ele leva 2 horas. Então, 2 horas fazer um cílios, mais 2 horas fazer uma unha. Então, hoje, no nosso estúdio, o que a gente consegue fazer? A gente consegue atender a cliente. Então, em 2 horas, ela fez os 2 procedimentos e ainda fez pé. Olha que bacana. E ainda relaxa, ainda descansa. Conversa. E ainda desabafa. Dorme. A gente tem cliente que dorme. Tem cliente que conversa. Você sabe que tem cliente lá que vai só por causa disso, né? Pra dar um descanso. Na verdade, eu tenho algumas clientes também que falam, Jéssica, eu gosto desse momento nosso, né? Da gente conversar. Né? É o único tempo que a gente tem junto. Mas é um relaxa, desabafa, descansa. Sim. O que às vezes não consegue fazer durante o restante do dia, né? É fantástico. Na verdade, é por isso que eu falei que você acaba se tornando uma psicóloga, uma terapeuta, porque é bacana isso, né? Na verdade, é aí que entra o ser humano, né? E aí é que você descobre que o ser humano é fantástico, né? Sim. Tem muita gente problemática ou não? Eu acho que nós temos muito problema, né? Então, assim, é bem legal essa troca, porque a gente consegue ajudar, né, as pessoas, e a gente também consegue aprender muito. Bacana. Falo que eu aprendo muito com as minhas clientes. Eu sou muito abençoada, né? Eu falo que acaba se tornando família. Você já pensou, você vai lá para fazer unha e você resolve o seu problema? Isso aí é um presentaço. Isso não tem preço. Não tem. Fantástico. Não tem. A gente pensa, né? Vai lá, mas por que fica fazendo unha 2 horas? Agora eu tô sabendo. Eu sempre falo pros maridos, porque eu falo que a briga lá, a briga da casa das minhas clientes, elas falam pra mim, Jéssica, meu marido fala, olha, eu vou cortar a Jéssica. Eu falo, não
corta a Jéssica. Né? Eu falo que o tempo que a gente tem, ele não pode cortar. O pessoal já fala pra mim, Jéssica, eu chego em casa e falo, olha, a Jéssica não coloca no assunto, né? Porque realmente eu preciso desse tempo para me cuidar e também investir tempo ali de qualidade, porque a gente... Vai ficar mais bonita. Vai dar aquele tchan, isso é fantástico. Sim, sim. E você só atende mulheres? A gente tem uma porcentagem pequena de homens, mas a maioria é mulher. Homem faz unha? Faz. Claro que faz, né? Faz. Tem muita gente vaidosa hoje, né? E não é só jovem, tá? A gente tem cliente senhor, homens que fazem, sim. Eu falo vaidade, não no mau sentido. Não, né? Porque, é se cuidar mesmo, né? Às vezes tem esmaltes que você passa nos dedos para proteger os seus dedos de algum problema, sim, também, não tem? Tem. Tem a área medicinal. Fantástico, Jéssica. Você está de parabéns. Eu acho maravilhoso isso, porque a gente sente e percebe a sua alegria, a sua leveza. Você não faz isso porque você precisa. Você faz isso porque faz parte da sua vida. Sim. É uma extensão de você. Isso é fantástico. É isso mesmo. Olha que bacana. Bom, a gente está chegando ao finalzinho desse programa e sempre no finalzinho do programa eu peço para que o nosso entrevistado fale algumas coisas boas para os seus telespectadores, porque eu sei que tem muita mulher, muita gente que já mexeu com unha e às vezes, eu não vou fazer isso porque não vale a pena. E a gente está vendo que vale muito a pena, né? Vale a pena você realizar os seus sonhos. O que você diria para essas pessoas que estão nos assistindo, que estão pensando em desistir dos seus sonhos? É bem isso, não desista. Eu falo que o início, ele não é fácil. Às vezes hoje você vê na internet as pessoas vendendo muito fácil, né? Qualquer área, né, que você for iniciar. Mas não desista, o início não é fácil. Mas o importante é você fazer com o coração, fazer realmente aquilo que você ama, porque falo que o dinheiro, Ronaldo, ele é consequência. Ele é consequência daquilo que você faz realmente com o coração, aquilo que você realmente gosta. Então, se você gosta, se dedique, porque o resultado é espetacular e vai dar certo com certeza. Você tem 2 filhas, certo? Tenho. Você indicaria suas 2 filhas para fazer o que você faz? É o que eu mais quero na vida. E elas eu têm nem interesse falar ou não? muito, nem procuro falar muito, porque eu não quero influenciar, né? Mas é o que eu mais quero. Mas não tem jeito. Quando a gente faz com amor, quando a gente faz com aquela dedicação... Eu procuro passar a melhor parte para elas. Eu falo que... porque todo negócio tem, né, gente? Tem coisas, por exemplo, que eu amo fazer. Eu amo atender, eu amo fazer cílios. E tem a parte que não é legal, que é a parte administrativa, que é aquela parte com cálculo, número. Eu não sou muito disso, né? Mas a gente tem que fazer, né? E eu procuro mostrar para elas a melhor parte, né? De trabalhar com beleza. Então, eu quero muito, gostaria muito. Olha que bacana, tá vendo? Tomara que elas estejam assistindo. Na verdade, quando eu olho para o meu filho, eu falo, poxa, obrigado, Deus. Né? A gente sente orgulho, porque tudo aquilo que a gente plantou, a gente está vendo acontecer. Sim. Né? De uma forma assim, fantástica. Eu não imaginaria, nunca imaginei que ele estaria trabalhando comigo, ou eu trabalhando com ele. E a gente está junto nessa, né? Sim. E vivendo o mesmo sonho, tendo os mesmos pensamentos, só que ele é muito melhor do que eu, né? Graças a Deus. Que bom. Mas toda aquela experiência, principalmente quando eu peguei ele pequenininho na época do futebol, e isso foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade ali de colocar algumas coisas na vida, não só do meu filho, mas de todas aquelas crianças que estavam no futebol com ele,
E eu agradeço muito ao nosso querido amigo Careca pela oportunidade de cuidar daquelas crianças na época, que a gente vê o reflexo hoje. Então, é importantíssimo a gente apoiar, a gente estar perto, a gente se dedicar e mostrar para os nossos filhos o caminho que se deve seguir, né? Sim. Isso é fantástico e vale muito a pena. E eu tenho certeza que as suas filhas vão seguir esse caminho. Ai, pelo menos uma. Na realidade. Eu também tenho. Vai sim. Né? A filha da Jéssica daqui a pouco vai ganhar uma maquininha fotográfica, a Joyce, né? Vai. Né? A E Catarina vai sair adora. fotografando também. Show de bola. Se não virar gráfica também, né? Porque tudo... O João Paulo também é fantástico, né? Eu acho que tudo isso faz com que a gente continue acreditando não só em Deus, mas nas pessoas. Sim. Não é? Acreditar nas pessoas. Foi um prazer enorme ter você aqui. O prazer foi meu. Foi fantástico esse programa. Muito obrigado, viu? Gente, estamos chegando ao final de mais um podcast Empresário em Foco, hoje falando sobre estúdio de beleza, a história da empresária Jéssica Púpio, aqui na nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores e para você que está aí do outro lado da TV, que ficou até o fim, muito obrigado. É isso daí, não desista nunca, porque o seu sonho está muito mais próximo de você alcançar do que você imagina. Grande abraço.